Fala galera, Laerte Viana na área, Charles do Broncos e Ilia Topuria voltando, disputando o cinturão, Islam Makhachev se ferrando ou dando o braço a torcer pro Dana White. Tem novidades, confusão das boas vindo por aí, eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Então antes de tudo, já deixa o like aqui, por favor, que é muito importante. Hype o vídeo também pro YouTube entender que vocês apoiam e se inscrevam pra gente continuar crescendo, porque tem muitas coisas bacanas. Em breve tem uma novidade, vai mudar tudo aqui no canal e eu vou contar pra vocês em breve. Beleza? Então fiquem ligados, obrigado pra quem apoia, vamos pra resenha. Charles do Broncos está numa verdadeira encruzilhada desde janeiro, quando o Islam Makhachev iria enfrentar o Arman Tsarukyan, porém o armênio se machucou de última hora, acabou perdendo a vaga e mudou tudo na elite do peso leve. É como se o brasileiro tivesse perdido o controle do próprio destino. Digo isso porque o Leão Embaçado, na teoria, seria o próximo desafiante, porém nos bastidores começaram um papo estranho de que Islam não estava afim de fazer revanche, tanto que o Charles passou um tempo mirando no Max Holloway só para não ficar parado. Ele falou aqui no canal: o meu foco é disputar o cinturão linear contra Islam Makhachev, mas se o campeão não tiver afim, eu não quero sentar e esperar até o final do ano. Quero me manter ativo, luto pelo título lá do BMF na Semana Internacional da Luta, em junho. Acontece que o Holloway deve enfrentar, na verdade, o Dustin Poirier, deixando o Charles sem também uma segunda opção e, ao mesmo tempo, simultaneamente, Ilia Topuria passou a viver uma situação parecida. O campeão dos leves também não está afim de enfrentá-lo com o argumento de que primeiro ele precisa se provar com 70 quilos. Vamos falar um português bem claro aqui, né? Islam Makhachev negou basicamente as duas opções mais perigosas, Topuria e Charles, e tá mirando no Justin Gaethje, que na teoria é o casamento menos complicado. O problema é que o Topuria bateu o pé e garantiu que não vai fazer nenhuma luta que não seja pelo título, pois segundo ele, o próprio UFC já tinha o prometido o title shot direto na divisão de cima se ele abrisse mão do cinturão dos penas. Exatamente o que ele fez. Na mesma semana que ele disse isso, foi revelado o plano do Makhachev. Na verdade, ele estava ganhando tempo, porque ele quer mesmo é ir em busca do segundo cinturão e vai esperar a definição de Jack Della Maddalena versus Belal Muhammad no dia 10 de maio para saber se sobe ou não, porque como vocês sabem, Belal é seu parceiro de treinos e isso acabaria impossibilitando. Bom, tudo isso já era de conhecimento geral. As novidades boas que tivemos, na verdade, aconteceram de ontem para hoje. Primeiro, a Full Violence, um dos maiores perfis, portais de MMA que temos nas redes sociais, fez uma publicação em collab no perfil deles e do Charles do Broncos com a legenda: o retorno do leão do peso leve. Basicamente, na mesma hora, o georgiano foi às redes sociais e escreveu que o seu camp já tinha começado. Pronto, imediatamente a internet começou a ligar os pontos e definiram: tá na cara, Charles do Broncos e Topuria vão se enfrentar pelo cinturão dos leves. Os dois postaram a mesma coisa na mesma hora e na verdade isso nos leva a 3 cenários. Eu vou explicar eles e quero saber se vocês concordam. Cenário número 1, Makhachev já deve ter avisado ao UFC que não vai lutar por agora, que quer voltar apenas no final do ano no pay-per-view em casa, em Abu Dhabi, em outubro, e aí o UFC, para não deixar a categoria travada, cria um cinturão interino e coloca o do Broncos contra o Topuria. Se o russo permanecer no peso leve, o vencedor de agora o enfrenta pela unificação no final do ano. Se o Islam subir, for definitivamente para os meio médios, aí o campeão interino é promovido a linear. Pode até parecer uma banalização do cinturão, mas sabemos que isso não seria uma novidade e o UFC também precisa de algo com peso para a Semana Internacional da Luta. O card do UFC 317 está carente de estrelas. Colocar um cinturão em jogo entre Charles e Topuria é importante para os negócios da empresa. Cenário número 2, Dana White ficou pé da vida com toda essa enrolação, esse mistério do Makhachev e falou: amigão, já que você tá na dúvida, vai definitivamente para os meio médios, o obrigando-o a subir e abrindo mão do título peso leve. A categoria não tem mais um dono e aí Charles e Topuria vão disputar o cinturão que está vago. Aconteceu algo parecido em 2016, quando Conor McGregor estava travando o peso pena e aí colocaram Frank Edgar versus José Aldo naquele histórico UFC 200 para disputar o título interino. Depois o Conor acabou sendo retirado do posto e o linear foi para o José Aldo. Em 2018 também, Robert Whittaker e o Romero disputaram o cinturão interino porque o George St. Pierre, que na época era o linear, não se decidia. O australiano venceu e depois foi para o primeiro lugar. A terceira opção é que na verdade não existe Charles versus Topuria, que o Makhachev deve ter sido convencido pela Dana White a dar o braço a torcer e finalmente aceitou enfrentar o Topuria. Afinal, aquele argumento de que o espanhol / georgiano precisa se provar antes de disputar o cinturão não faz sentido algum. Alguém aí acha, por exemplo, que se ele chega no peso leve e pega um Dan Hooker da vida, número 5, 6 ali do ranking, e vence, fala mais alto do que já ter nocauteado o Max Holloway e Volkanovski pelo título dos penas?
não tem mais nada a provar. É óbvio que o cara tem o poder de barganha para subir direto pelo cinturão. Ele abriu mão do título com a garantia desse title shot e é um dos mais populares da atualidade. Tá trabalhando para se tornar uma estrela mundial na empresa. Seria muito bizarro, pouco inteligente da parte dele, simplesmente vagar o posto de campeão para recomeçar do zero. Se isso realmente acontecer, aí o Charles do Bronx deve enfrentar um outro oponente também, provavelmente, no UFC 317 em junho. Talvez o Arman Tsarukyan, uma revanche, por que não? Também tá sobrando. Com essas duas lutas no UFC 317, pronto, o card tá recheado, né? Suculento pro público e ainda coloca o Charles como reserva imediato, caso aconteça alguma coisa com o Topuria ou com o Islam. Se vocês me perguntarem qual desses três cenários eu acredito, eu diria que é o primeiro do cinturão interino, Charles versus Topuria. Eu não acho que vão tirar o título linear do Makhachev agora assim do nada, até porque não dá pra falar que o cara não luta faz tempo, que tá travando a categoria. Atuou agorinha, poucos meses, em janeiro. Colocando o título interino em jogo, aí tem aquele apelo, né? Campeão contra campeão no final do ano e realmente se o russo subir, pelo menos já tem um campeão novo. É só colocar no posto linear. Esse é o palpite que eu tenho, é o que eu acredito que vai acontecer. O que vocês acham desses três cenários? Charles e Topuria pelo cinturão linear, pelo cinturão vago ou nada disso? Vai ser Topuria versus Makhachev. Qual é a aposta de vocês que vai acontecer? Qual deve ser esse anúncio que deve rolar em breve, nas próximas horas? Fiquem ligados. Coloquem tudo aqui embaixo o que vocês pensam. Não esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para dar aquela moral. Tem muitos conteúdos exclusivos essa semana, né? Tá recheada de entrevistas e mais conteúdos bacanas estão vindo por aí. Eu conto com a presença de vocês por aqui, porque tem novidades para contar em breve. Fiquem ligados, hein? Semana ainda não acabou. Tem muita coisa vindo aí. Tamo junto.